Boa tarde a todos. Então, vamos dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco, de hoje, dia 9/9/2021, hoje com a apresentação de um caso clínico que vai ficar a cargo aí da doutora Tereza e o artigo a cargo da doutora Stephanie. Então, Tereza, pode começar. Gente, boa tarde. Meu nome é Maria Tereza, sou R1. Eu e Stephanie, a gente vai apresentar um caso clínico para vocês. Eu vou iniciar falando um pouquinho do caso clínico e depois a Stephanie vai fazer uma introdução do artigo, tá? O manejo da síndrome nefrótica na gestação, nosso orientador, Dr. Mário Dias. O caso clínico de uma paciente, tá? Foi internada dia 2 de setembro do ano passado no Hospital das Clínicas. Uma gestante de 24 anos, primeira gestação dela. Na época, ela estava com 26 semanas e 2 dias de idade gestacional. Ela veio encaminhada do Sofia Feldman por um quadro de uma síndrome nefrótica. Há 2 meses, ela tinha iniciado com edemas em membros inferiores, evoluindo para edema em região genital, palpebral e lombar. No dia 21 de agosto, procurou atendimento, foi iniciada a propedêutica, para diagnóstico. Tem um relato, né, na época teve um relato de uma proteinúria de 3.200 miligramas, não tinha exame na época de comprovasse. De história patológica pregressa, ela tinha uma correção de fenda palatina na infância. Exame físico dela, ela tinha um edema palpebral discreto, uma pressão paciente normotensa, e o peso, 51 quilos, e um edema de membro inferior também, 3 cruzes em 4, sem sinais de empasseamento, e um peso de 51 quilos. Exames laboratoriais, o que ela tinha de exames prévios? Ela tinha um TSH de 6,54, com T4 normal. Assim que ela foi admitida, foi solicitada uma série de exames para ela, função renal, pediu propedêutica HELP, nenhuma alteração, exames de colesterol, ela tinha um colesterol de 637, triglicérides de 523, foi pedido também exame de coagulograma sem alteração, e ela tinha um exame de urina mostrando proteína, 2 cruzes de proteína, no exame de urina, um grande gota sem alteração. E 8 hemácias por campo também nesse exame de urina dela. Exames de ultrassom, ela tinha então ultrassom de rins, vias urinárias. Eu vou falar mais as partes que estiverem alteradas para não poder ficar lendo o exame todo. Então, ela tinha um rim direito, tá? De volume 127, o rim esquerdo, volume 129, pelve de 12 milímetros direito, e a esquerda, uma pelve de 13 milímetros, com uma ausência de dilatação uretral. Ela tinha uma hidronefrose moderada bilateralmente. No dia 13/8, ela tinha um exame, ultrassom obstétrico, que estava evidenciando no morfológico uma fissura lábio-palatina mediana esquerda e também uma presença de golf ball em ventrículo esquerdo, sem nenhuma outra alteração. E um peso fetal no percentil 5, de 467 gramas. Na internação, foi realizado também no dia 3, um dia depois da internação, foi realizado um ultrassom obstétrico que estava evidenciando um peso fetal de 652 gramas, um CA menor que 2,5, a imagem de golf ball e um Doppler sem alteração, caracterizando um CIU categoria 1. Na verdade, ela tinha um CPR inferior ao percentil 5. No dia 3 de setembro, um dia depois, foi solicitada uma interconsulta com a nefrologia. A nefrologia pediu uma série de exames para propedêutica de glomerulopatias, sorologias, FAM, C3, C4, crioglobulina, eletroforese, lipidograma, EPF para esquistossomose, anti-DNA, ANCA, dismorfismo eritrocitário, ultrassom de rins e vias urinárias. Os resultados tinham um LDL aumentado de 375, um colesterol de 514, um C4 aumentado também de 55, TSH aumentado com T4 normal, e esses eram os exames dela alterados, o EPF também sem nenhuma alteração. A nefrologia estava, né, a proposta era realizar uma biópsia renal depois do resultado da proteinúria de 24 horas. Se fosse uma proteinúria de grande monta, iria avaliar anticoagulação e corticoterapia. No outro dia, interconsulta com endocrinologia, foi prescrito levotiroxina para poder tratamento, né, desse hipotiroidismo subclínico. Iniciou levotiroxina. E um mês depois, que era a proposta de repetir o TSH dela já estava em melhora, então de 2,26 com T4 de 1,12. Dia 6 de setembro, o resultado da proteinúria evidenciou 17.380 e uma urocultura evidenciando pseudomonas.
A nefro orientou a gente iniciar, então, prednisona 1 miligrama quilo, albendazol, enoxa profilática e antibiótico para urocultura. E no dia 7 foram iniciadas essas medicações conforme a orientação da nefrologia. No dia 10 de setembro, foi solicitada, então, a biópsia, tá? Pela equipe da nefro. E por conta dessa biópsia, a enoxa tinha sido suspensa em noite anterior e foi solicitado o cálcio. Dependendo do valor do cálcio, iria iniciar carbonato de cálcio e vitamina D por conta dessa corticoterapia em dose imunossupressora, 50 miligramas dia que essa paciente estava fazendo. Dia 11 do 9, o resultado saiu com cálcio 0,7, vitamina D inferior a 8, e essas medicações foram iniciadas. No dia 12 de setembro, iniciou furosemida para essa paciente por conta de um débito urinário de 500 ml em 24 horas e um peso de 54. Na admissão, ela tinha um peso de 51 quilos. A biópsia renal, dia 10, que foi solicitada dia 10 de setembro, ela evidenciou lesões mínimas e 11 glomérulos, nenhum glomérulo esclerosado, uma imunofluorescência negativa para todos os marcadores, ausência de fibrose e túbulo intersticial. Era necessário uma microscopia óptica para poder diferenciar de uma GESF não amostrada, e assim foi solicitada essa microscopia óptica. No dia 17 de setembro, a furosemida foi aumentada para a dose de 80 mais 40 por conta de um ganho de peso de 1 kg em 24 horas, e foi solicitado também uma propedêutica réu, porque a paciente estava apresentando valores pressóricos entre 130 e 137 sistólica, valores superiores à admissão, que era 100 e 110 no máximo. Propedêutica sem nenhuma alteração. Ultrassom obstétrico, ela estava fazendo semanalmente por conta desse U categoria 1, não apresentando nenhuma outra alteração. No dia 18, ela estava apresentando um edema de 3 cruzes em 4, assimétrico, maior à direita, e por isso foi solicitado um Doppler venoso para poder ver se tinha alguma infecção de alguma indicação, alguma suspeita de TVP, e foi descartada. No dia 22 do 9, teve uma interconsulta com a CEMEF por conta desse feto ciúrgico da fenda palatina e do golf ball. Foi indicado realizar cariótipo, mas a paciente não quis realizar o procedimento. No dia 7 de outubro, a paciente começou a apresentar uma elevação da creatinina. Ela tinha uma basal de 0,72 e estava com uma creatinina no dia de 1,08. Foi solicitada uma nova dosagem de creatinina e avaliar a redução de diurético. A função renal da paciente ia ser monitorada a cada 2 dias. Ela permaneceu um grande tempo internada, realmente, para poder esperar esse resultado da microscopia óptica, que saiu no dia 15 de outubro, com achados ultraestruturais compatíveis com uma podocitopatia difusa. Então, no outro dia, ela teve alta médica com furosemida, 20 miligramas MID, levotiroxina 50 MID, heparina não fracionada, 50 mil BID, prednisona 50 MID, omeprazol uma vez e também vitamina D. A paciente, então, recebe alta. No dia 27 de outubro, ela retorna com 34 semanas, conforme orientada, para poder interromper a gestação. No dia 26 de outubro, ela recebe a primeira dose de corticoide. No dia 27, a segunda dose de corticoide, e teve essa suspensão de heparina não fracionada. A indução começou no dia 28, 10 horas da manhã. Às 14 horas foi iniciado o segundo miso, e ela evoluiu para um parto vaginal, aqui o horário está 8, mas na verdade 18 horas. E foi orientado, a mudança de prednisona da via oral para hidrocortisona 100 mg TID por 24 horas. A paciente evoluiu bem no pós-parto vaginal, o RN nasceu com a fenda palatina, passou pelos cuidados da pediatria, e a paciente evoluiu bem. No dia 3 de novembro, ela teve transferência de cuidado para a clínica médica sem nenhuma pendência obstétrica nossa. Ela acompanhou por mais um tempo só com a clínica médica, ela recebeu alta mais ou menos as mesmas medicações que ela já estava fazendo uso anteriormente. E é isso do caso clínico. Obrigado, Tereza. A gente trouxe esse caso porque sempre se discute a respeito de doença nefrótica, confundindo surgimento de pré-eclâmpsia, a paciente já tinha proteinúria prévia, então a gente resolveu fazer uma revisão mais sobre o que a gente tem que avaliar nesses casos e como fazer esses diagnósticos diferenciais. E aí a Stephanie vai falar para a gente agora. Aí depois, no final, eu abro para vocês fazerem comentários. Então, Stephanie, pode seguir. Boa noite a todos. Está dando para me ouvir, professor?
Então, a gente discutiu, a nossa proposta hoje foi trazer um apanhado geral, porque é um tema muito extenso, é um tema muito específico também da parte da nefrologia, mas um apanhado geral de como que a gente pode trazer essa questão da proteinúria para a nossa prática obstétrica e como que a gente vai usar isso dentro dos diagnósticos diferenciais e como a gente vai avaliar a propedêutica que a gente já usa muito habitualmente. Então, como residentes, temos, como já apresentado, eu e a Maria Tereza, fomos coordenados pelo nosso professor Mário Dias. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, na verdade, é o conceito do que é uma síndrome nefrótica, certo? Ela vai se constituir por um conjunto muito heterogêneo de doenças que vão afetar os glomérulos, e aí esses glomérulos vão ter sua permeabilidade aumentada a nível da membrana basal glomerular, a ponto de poder passar macromoléculas como as proteínas plasmáticas. E aí isso vai levar a uma proteinúria maciça, geralmente maior que 3,5 gramas, considerando uma superfície corporal média de 1,73 por dia. O impacto dessa proteinúria maciça, a gente vai ter uma hipobuminemia importante, que vai levar a um edema, que vai ser a principal manifestação que a paciente vai apresentar, uma hiperlipidemia e uma hipercoagulabilidade, levando a aumento do risco de tromboembolismo. Então, pensando que a gestação por si só já é um critério de aumento de risco, né, para fatores tromboembólicos, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Como causas, a gente tem uma diversidade também muito grande. A gente vai ter as doenças que são intrínsecas ao rim. Dentre elas, a gente vai destacar a nefropatia por IgA, a doença mínima, que acontece principalmente na faixa pediátrica, né, o diagnóstico, a nefropatia membranosa, a glomerulosclerose segmentar e focal, e uma glomerulonefrite primária. Como causas sistêmicas, aí a gente já vai ter muito da nossa prática, né? A gente tem a pré-eclâmpsia, que ela configura como a principal causa de síndrome nefrótica na gravidez de novo, né, de acontecimento primário. A nefropatia diabética, lúpica, a nefroesclerose hipertensiva, a púrpura trombocitopênica trombótica, infecções como HIV, a hepatite C e a hepatite B, elas vão trazer como um órgão-alvo, né, do desenvolvimento da doença, da história natural da doença, essa lesão glomerular também. E qual que é o impacto, né, que a gente tem da síndrome nefrótica dentro da gestação? A gente tem esse risco muito aumentado da sobreposição com pré-eclâmpsia, que é um fator confusional importante, inclusive no caso que a gente trouxe aqui hoje. O aumento do risco de uma injúria renal aguda, que também aconteceu na nossa paciente. Risco de parto pré-termo, uma restrição do crescimento, ou feto-PIB, e a necessidade de cuidados intensivos ao RN após o nascimento. Como o quadro central dessa síndrome se baseia na proteinúria e a gente tem um aumento da permeabilidade já fisiológica, um aumento da excreção da proteína fisiológica durante a gestação, é muito importante a gente tentar colocar os pingos nos is e diferenciar o que é uma proteinúria que está sendo relacionada à gestação, a uma doença já que é secundária, essa doença renal, ou a nossa estrela, que é a pré-eclâmpsia, né? Então, quando a gente tem um adulto não gestante, a gente tem uma proteinúria considerada normal quando ela é inferior a 150 miligramas dia, normalmente abaixo de 30. Quando a gente tem uma paciente durante a gestação, a gente vai ter esse aumento fisiológico, em que a gente vai considerar normal uma taxa de 150 a 250 miligramas por dia, sendo que a partir de 300 miligramas a gente vai começar a ter um significado patológico para essa proteinúria. Então, dentro dos significados patológicos, é aquilo que eu já tinha trazido, a gente vai ter aí os quadros de doenças renais intrínsecas, a doença renal secundária e a pré-eclâmpsia. E é muito importante, nessa avaliação, determinar o momento do início do quadro, porque isso gera, às vezes, uma facilitação no diagnóstico e também diminui os fatores confusionais, porque após a 20ª semana a gente começa a entrar em situações de complicação mesmo para fazer essa diferença. Então, quando a gente tem o nosso arsenal propedêutico, a gente vai ter alguns métodos para poder fazer essa mensuração da proteína.
Um método que ele é semi-quantitativo, mas ainda é muito empregado, no nosso hospital a gente não usa, mas, por exemplo, na maternidade do Risoleta a gente usa bastante, é o método semi-quantitativo pelo tipo stick, pela fita, né, pela fita urinária, e ela vai ter uma indicação de proteinúria se ela for maior ou igual a 2 cruzes. Ela é um método que ele é de fácil acesso, barato, mas ele tem uma complicação porque ele tem vários fatores que podem levar tanto ao falso positivo quanto ao falso negativo. Dentre os falsos positivos, a gente tem que atentar se a paciente não tem hematúria. Então, quando a gente tem a presença de uma cruz de sangue nessa fita, a gente já não pode considerar essa fita como um resultado válido. A presença de sêmen também, uma urina que ela vai estar alcalina ou muito concentrada. Se a paciente ela fez uma higienização vaginal e ficou resíduo de detergentes, de sabão, isso também pode interferir no resultado final. E o uso de drogas. Pelo outro lado, nós também vamos ter os falsos negativos. Uma urina com uma concentração sódica elevada, ela vai tender a mascarar essa proteinúria. Uma urina ácida ou muito diluída, ou então se a paciente tem uma proteinúria não relacionada à albumina, porque esse método é um método que ele lê a albumina. Então, se ela tem uma doença renal intrínseca com perda de outras proteínas, ou picos monoclonais de proteínas, ela não vai conseguir ser pega nesse exame. Então, em relação à determinação de proteinúria, a gente também vai ter o método quantitativo, que são os métodos que a gente são considerados padrões ouros, né? A proteinúria de 24 horas, que é o nosso estandarte, a gente usa no nosso hospital para fazer essa determinação. É importante a gente avaliar a adequabilidade dessa amostra. Então, o ideal seria, junto com essa proteinúria de 24 horas, a gente ter a mensuração da creatinina também em 24 horas. E fazer o cálculo para ver se essa creatinina ela corresponde a 15 a 20 miligramas por quilo de peso da paciente no estado gravídico mesmo, no peso em que ela se encontra. Porque senão ela pode estar sendo hiper ou hipomensurada também. Com relação à medição, que a gente faz muito na porta da nossa maternidade, né, que é a relação proteína-creatinina, cada vez mais os estudos mostram uma elevada acurácia, uma reprodutibilidade muito, muito similar à proteinúria de 24 horas e a maior facilidade para a realização também. Então, quando a gente tem uma proteinúria, uma relação que ela é inferior a 0,15, isso é um resultado tranquilizador, a gente não precisa preocupar em relação a uma proteinúria patológica para essa gestante. Quando a gente tem ele entre 0,15 e 0,3, a gente deve considerar esse resultado ele inconclusivo. O ideal seria coletar uma urina de 24 horas para poder fazer esse diagnóstico diferencial. E acima de 0,3, considerar uma proteinúria patológica, né? Ela é o equivalente a 300 miligramas dia. A relação albumina-creatinina, que a gente não tem muito hábito de usar, mas é um marcador que ele vem cada vez ganhando mais espaço, porque ele pode ser feito à beira-leito também. E ele também tem grande reprodutibilidade para avaliar a proteinúria normal. Considerando a síndrome nefrótica, eu quis trazer aqui também, que a nossa paciente tinha dosado, alguns outros exames que a gente vai solicitar no manejo dessa paciente, que é importante para ficar relatado, que é a dosagem de colesterol total e frações. A gente tem, durante a síndrome nefrótica, uma redução da pressão oncótica pela proteinúria. E essa redução da pressão oncótica, ela vai levar ao aumento da produção de lipoproteínas pelos hepatócitos. Então, por isso, a gente vai ter essa hipercolesterolemia e essa hipertrigliceridemia também. E a gente fica mais com uma elevação mais importante do LDL. Desculpa. E também a dosagem da albumina sérica. E aí entra os nossos diagnósticos diferenciais. Então, como pegar essa gestante com uma proteinúria e tentar fazer discriminar se ela está tendo um quadro de pré-eclâmpsia, se ela está tendo um quadro de disfunção renal. Então, eu trouxe 3 situações em que a gente precisa ponderar, né? A primeira dela é no caso de uma disfunção renal nova e a diferenciação dela com a pré-eclâmpsia. Então, igual eu já tinha falado anteriormente, a definição da idade gestacional é importante, porque se a gente tem essa proteinúria prévia à 20ª semana, a gente tem uma disfunção renal mais provável, tanto por causa de lesão primária do rim, quanto por causa de lesões secundárias, né?
E daí é importante a gente ter a quantificação da proteinúria basal para a gente poder fazer esse acompanhamento, né? Porque se depois da 20ª semana ela tem alguma intercorrência, a gente consegue relacionar com essa proteinúria basal e ver melhor o panorama dessa paciente. Acima de 20 semanas, a gente vai precisar de avaliar os riscos que essa paciente tem para alguma disfunção renal. Então, se ela tem uma história familiar de alguma doença renal que ela pode ter caráter hereditário, se ela tem uma história pregressa de uma diabetes gestacional que depois talvez não tenha sido adequadamente avaliada, ela pode estar evoluindo com uma disfunção por um diabetes não diagnosticado. Mas se a gente não tiver certeza, na dúvida, a gente tem que conduzir essa paciente com pré-eclâmpsia. Porque 1/3 das pacientes com proteinúria, após a 20ª semana, elas vão evoluir para pré-eclâmpsia. E 25% dos casos de pré-eclâmpsia vão ter como principal, como manifestação inicial, a presença de proteinúria. Então, após a 20ª semana, se ainda tiver algum tipo de dúvida, a gente vai lidar com uma pré-eclâmpsia, principalmente porque é uma indicação de interrupção obstétrica programada, né, com 37 semanas, e no caso de uma doença renal intrínseca ou uma secundária, a gente pode ter uma data de interrupção mais avançada, como uma hipertensão crônica, que a gente pode levar até 38, ou então um HIV, então a gente precisa depois bem separado. Agora, uma propedêutica que nos auxiliaria muito se fosse disponível, que consegue fazer esse discernimento mais adequado entre a pré-eclâmpsia e a doença renal prévia, são as medidas dos fatores angiogênicos placentários, que é a relação do SFLT1 pelo PIGF. E ela também teria uma vantagem, que ela vai atuar como método que vai predizer maus desfechos, né? Então, ela também pode ser usada depois como diagnóstico retrospectivo. Ela vai usar como medição de desfecho, no caso de pré-eclâmpsia sobreposta, né? E essa alteração, esse valor, esse índice também, quando muito alterado, vai mostrar para a gente uma pré-eclâmpsia que vai evoluir mal. Outra forma da gente também fazer esse diagnóstico é o diagnóstico retrospectivo. Então, após 12 semanas do parto, se a paciente não teve essa conclusão de proteinúria, a gente tem um fator para a gente considerar uma doença renal prévia com maior intensidade. Apesar de que alguns pacientes também vão manter essa proteinúria por maior tempo e ser só pela pré-eclâmpsia. Uma outra causa que a gente tem é numa paciente que já tem uma lesão renal prévia e a gente tem essa piora dessa disfunção renal e a gente vai ficar na dúvida. É uma pré-eclâmpsia que está sobrepondo ou é uma piora da disfunção renal isolada? Então, para a gente considerar que vai ser uma pré-eclâmpsia sobreposta, a gente vai precisar ver como é que está se houve ou não surgimento ou piora da hipertensão e como que está essa proteinúria, se ela teve alguma piora em relação ao nível basal da paciente. Se ela tiver um acréscimo de 2 a 3 vezes o valor basal, a gente vai considerar como uma pré-eclâmpsia sobrepondo. E se a gente tiver alguns sinais de gravidade da nossa pré-eclâmpsia. E aí eu só trouxe aqui embaixo para retificar que a relação da pré-eclâmpsia ser a principal causa da síndrome nefrótica. Então, por isso que sempre conduzir como pré-eclâmpsia em caso de dúvida. E aí a gente vem também com outra propedêutica que pode auxiliar nessa diferenciação, que é a biópsia renal. Então, a gente vai indicar essa biópsia renal durante a gestação se é uma paciente que essa elucidação diagnóstica vai ser importante para o tratamento, porque ela vai estar com uma apresentação dessa doença de uma forma severa, como foi a nossa paciente. A gente tem como principal complicação desse procedimento a hemorragia, e a gente tem um momento que é mais oportuno, que é até a 22ª semana de gestação. Não foi a nossa paciente, ela fez um pouquinho mais para frente, e tem alguns estudos que mostram uma maior incidência de complicação quando realizada entre 23 e 26 semanas. De qualquer forma, não é contraindicada, e se for necessário, ela deve ser realizada sim. Já pensando no manejo dessas pacientes com síndrome nefrótica, seja por pré-eclâmpsia, por doença renal primária ou secundária, a gente tem que pensar, principalmente naquelas pacientes que já chegam na primeira consulta com esse diagnóstico prévio à gestação,
avaliar se ela está usando IECA, porque é o principal tratamento para proteção renal, porque ela consegue fazer uma redução dessa proteinúria, e ela é totalmente contraindicada na gestação pela teratogenicidade já comprovada. Com relação ao tratamento do edema, que é o principal sintoma que a paciente vai apresentar, a primeira medida que a gente tem que fazer com ela é a redução da ingesta do sódio. A gente tem que limitar essa ingesta a, no máximo, 1,5 gramas por dia. E a gente tem a furosemida, que é usada em pacientes não gestantes, mas que dentro da gestação ela é muito controversa. Principalmente porque ela vai tender a fazer uma redução do fluxo placentário pela redução do volume circulante total. Então, a gente só vai usar ela em casos de edema refratário, como também foi o caso da nossa paciente. E ter muito isso em mente, que se essa paciente já tem um diagnóstico de pré-eclâmpsia, ou se ela ainda tem dúvida dentro desse diagnóstico, a gente vai segurar ainda mais a mão do uso dessa furosemida. Outra coisa também que é importante atentar nas pacientes que já têm um diagnóstico prévio é o tratamento da hiperlipidemia, porque o uso das estatinas também são contraindicados durante a gestação. Esse colesterol ele deve ser acompanhado, porque se ele chegar a níveis que pode gerar algum tipo de complicação, como uma pancreatite, a gente tem que pensar no uso de fibrato e dos sequestradores de ácido biliar, que é a colestiramina, que são permitidas durante a gestação. E quando a gente pensa principalmente nas pacientes com doença renal primária, de causa glomerular, a gente vai ter muito uso de agentes imunossupressores. Então, eu trouxe, não quero falar, acho que não é o caso de falar sobre cada um, mas só os que são considerados seguros e os que são considerados não seguros na gestação, para a gente poder pensar nesse manejo em conjunto com a nefro, né? Então, a gente tem os glicocorticoides, que são utilizados, que têm relativa segurança, a azatioprima, o tacrolimus e a ciclosporina. E a gente tem a contraindicação ao micofenolato, a ciclofosfamida e o rituximab, ele não é ele tem uma contraindicação formal, mas ele falta estudos ainda na população gravídica. Então, a gente tem que deixar ele, às vezes, como uma opção para casos também que não estão tendo resposta aos outros. Nessas pacientes que estão em quadro de doença ativa, com edema, a gente sempre tem que lembrar de iniciar o AS por vários motivos. Os principais, porque elas também têm esse risco aumentado da pré-eclâmpsia, então, para a proteção da pré-eclâmpsia, e também no auxílio, porque elas apresentam uma elevação das plaquetas também, né? Pela concentração que o sangue vai ter. Então, isso também é um fator de auxílio para prevenção de eventos tromboembólicos. E lembrar da anticoagulação também. Quando a gente tem essa perda da proteinúria, né, principalmente da albumina, a gente vai começar a ter uma concentração aumentada de fatores coagulatórios no sangue, principalmente o fator 7, o 8 e o 10, se eu não me engano. E uma redução da antitrobina 3 e da proteína S. Então, por isso, é indicativo da profilaxia para tromboembolismo. E é importante só atentar que essas pacientes, como ela tem essa redução da antitrobina 3, às vezes elas têm dificuldade de responder, é como se fosse uma resistência ao uso de heparinas. Então, se a gente for precisar de fazer uma anticoagulação terapêutica nessas pacientes, a gente vai precisar, se for usar enox, de dosar o fator 10A, porque pode ser que com as doses habituais ela não consiga chegar no ponto ideal para fazer essa anticoagulação. Então, é isso que eu queria falar, mais ou menos, apanhado. Tem muita coisa, é um assunto muito extenso, mas é uma revisão mais superficial, focando no que a gente usa mais na nossa prática. Muito bem. Não achei nada de superficial sua revisão, viu, Stephanie? Achei muito profunda. Boa para a gente dar uma lembrada aí de tudo que a gente precisa saber a respeito da proteinúria, né? A gente usou o caso da nossa paciente para ilustrar, mas realmente eu acho que o que se apresentou são dados que todo obstetra tem que saber, né? Porque o café com leite, o beabá, é a pré-eclâmpsia, que todo mundo sempre lembra dela. Mas e essas pacientes que chegam com proteinúria maciça, ou com alterações renais, que não têm a pré-eclâmpsia, né? Eu acho que é isso que
a gente tem que relembrar e ficar em mente. E achei que, nesse sentido, a revisão foi muito boa. Alguém quer fazer algum comentário? Mar, boa tarde. Regina. Boa tarde. Cumprimentar as duas residentes aí, né, pela apresentação tanto do caso quanto da revisão, realmente uma belíssima revisão de síndrome nefrótica, né? Mas pensando na questão de que quando nós fazemos discussão de caso, nós estamos sempre pensando no cuidado como um todo, né, que é importante estar atento. Eu queria saber o que vocês programaram quando vocês liberaram essa mulher de orientação para ela de método contraceptivo, né? Uma mulher que vem do interior, né? E tem um diagnóstico de uma doença importante. Sabemos que, na maioria das vezes, as mulheres voltam para os seus municípios, na atenção primária, nós não temos o ginecologista obstetra, então é extremamente importante lembrar que, após o término de uma gravidez, nós, que somos ginecologistas obstetras, já devemos fazer uma orientação para essas mulheres do ponto de vista de contracepção, principalmente nas mulheres que têm doenças sistêmicas, né? Queria saber se vocês pensaram nisso, se fizeram, se isso sempre foi muito importante, hoje, né, em momentos da pandemia, é mais importante ainda. O número de gravidez não planejadas e por falta de acesso, né, ao sistema de saúde eletivo tem sido um problema grande, né? Então, a nossa responsabilidade aumenta muito, e eu acho que para quem está em formação tem que estar sempre lembrando isso, né? Nosso papel não acaba na hora do parto, eu tenho que pensar o que eu posso orientar essa mulher para o futuro dela. Queria saber como é que vocês estão vendo isso, vocês têm sido estimulados, Maria Tereza e Stephanie, vocês estão na hora de serem estimulados a pensar nisso, tá? Não é vocês que têm que estar respondendo, não. Mas se vocês têm sido estimulados na formação de vocês a lembrar dessa avaliação fundamental numa instituição terciária. E belíssima revisão de síndrome nefrótica, viu? Muito bem escolhido o caso, muito bem apresentado aí. Esse caso, professor, é um caso do ano passado, né? Vocês viram que ele tem exatamente um ano, foi em setembro do ano passado que ela ficou internada. Então, a Tereza nem estava na residência ainda, a Stephanie já estava, mas eu acho que ela não foi responsável direto pelo caso. Mas, habitualmente, a gente encaminha essas pacientes para o nosso puerpério de alto risco e para o planejamento familiar. Eu não sei se a Tereza viu na revisão do prontuário alguma informação específica a respeito de método anticoncepcional, mas é nossa rotina, até porque a paciente ia continuar em BH para fazer o controle clínico mais um tempo, é a nossa rotina encaminhar pelo menos para o puerpério de alto risco. E lá, normalmente as meninas têm colocado DIU, têm feito esse aconselhamento. Isso é uma coisa que foi inserido na prática do nosso puerpério, que até ano passado eu não sei dizer, né, porque eu não fazia parte do puerpério. Mas esse ano a Melinha tem reservado atenção especial, né, para oferecimento, inserção de DIU, para avaliação desse método contraceptivo. Maravilha. O nosso puerpério lá do alto risco, né, na verdade ele foi criado até dentro a primeira pessoa que sugeriu que nós precisávamos ter um ambulatório específico para isso, foi o Dr. Clóvis Baixo, até aí na reunião. Nós fizemos lá atrás, né, um protocolo para hipertensão no pós-parto, e esse ambulatório, né, ele foi só aumentando para todas as outras situações. Nós temos que lembrar que, sim, nós temos que ter um ambulatório, mas nós precisamos já fazer a recomendação inicial na alta, tá? As mulheres podem não conseguir vir porque moram longe, né? Elas podem estar orientadas para fazer segmento com a clínica aqui, mas vão fazer lá na sua cidade de origem, né? Tem um bebê que é para ser cuidado, então, assim, e principalmente no mundo atual, essas situações são mais difíceis ainda, né? Ninguém
Antigamente era muito mais fácil acolher parentes distantes em casa, hoje isso não é tão comum, né? Então, no momento da alta, né, mesmo que ela apareça daí uma semana no puerpério, na consulta lá do puerpério com a Maria Amélia, e vai ser feita aí a programação, é importante que ela seja orientada e que no sumário de alta dela seja feita uma recomendação, né? Isso precisa ser uma rotina nas altas obstétricas, né? Precisa ser uma rotina nas altas obstétricas. É muito importante nós incluirmos isso no nível hospitalar. Ok. Só lembrando também que atualmente a gente tem disponível a inserção do DIU intraparto, né, ou no pós-parto imediato. Então, vários pacientes já têm saído com o DIU no pós-parto imediato. Mais alguém, gente, quer fazer algum comentário? Então, o objetivo do caso é realmente a gente só ilustrar essa situação, né, revisar um pouco a respeito da síndrome nefrótica, e a Stephanie teve essa ideia de fazer essa revisão sobre a proteinúria de forma geral, o que a gente tem que saber. Eu achei que ficou muito boa. Então, obrigado a todos e até semana que vem.